Boa noite. Eu... Ah, tá. Não, mas assim está ótimo também. Boa noite. A gente está iniciando agora a audiência pública em comemoração ao Dia da Mulher Negra, que é no dia 25 de julho, e também aproveitando o mês de março, que é o mês internacional, né, o dia 8 de março, mas o mês todo podemos comemorar, trabalhar, refletir, discutir a questão da mulher de uma maneira geral e da mulher negra de uma forma específica e particular. A gente fez a divulgação e fizemos também o compartilhamento com as autoridades do município, fizemos o convite, né, para as autoridades do município, e temos aqui o proponente, né, porque a gente, eu, Julie Everson, a Dudinha, a Eduarda Cruz e o Júnior Maia, os solicitantes dessa audiência, e o propositor, o vereador Aquinelo, que a gente gostaria de convidar, né, já para estar aqui, que ele está participando. Gostaríamos que tivesse mais autoridades, mas a gente acredita que é a primeira de muitas e esperamos que a gente consiga fazer uma apresentação bastante pertinente para que a gente possa fazer com que uma semente seja lançada. Sobre a Marcha de Mulheres Negras, que aconteceu em Brasília, em 2015, tem uma reportagem desse portal GL10, que foi escrito pela Emanuele Góes, com o tema Nossos Passos Vêm de Longe. E aí eu faço o registro, né? Essa é uma frase que foi dita, uma fala dita por Jurema Werneck em 2008. E aí, ao falar, né, nossos passos vêm de longe, uma mulher negra, a Jurema Werneck, essa fala nos remete a lembrar do nosso ponto de partida, que é a ancestralidade de mulheres negras, líderes e protagonistas. Isso a gente faz dessa questão militância, mas, né, quando a gente fala de militância, a gente está falando sobre algo que a gente acredita, sobre algo que a gente espera que haja e que venha a transformação, e por conta do dia 21 de março, como Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial. E, atualmente, pelo que eu estava pesquisando, eles englobaram injúria racial também como racismo. Eu, como uma pessoa branca, né, a primeira coisa que eu sempre acompanho, vejo as pessoas falarem para ajudar, como reconhecer o seu racismo estrutural que você carrega. E eu, como uma mulher branca, que é feminista, é muito importante esses movimentos a gente englobar, porque, como eu sempre vejo muito, que sempre vem primeiro o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro e, por último, a mulher negra, né? Que os negros, os pretos, têm que dobrar uma coisa que uma pessoa branca não faz, que para conseguir o mérito faz uma coisinha boba e já é aplaudido, enquanto isso pessoas negras têm que dobrar e dobrar para poder conseguir seu mérito, né? O próprio Racionais cita isso nas músicas, quem escuta Racionais, quem escuta entre outros cantores, porque o Racionais foi o primeiro que me veio, que eles sempre falam nas letras. E é muito bom a gente acompanhar e dar a voz a mulheres negras também, que eu assisto muito. Igual você falou, que nós brancos temos que lutar, sim, a favor, porque não é uma luta que a gente colocou vocês, se for ver historicamente falando. Então, assim, é o nosso lugar de fala? Não, mas a gente está sempre ali, lutando, dando apoio, podendo dar o lugar de fala e aprender. A partir do momento que você reconhece que você é racista estrutural, identificar já é um grande começo a partir daí, né? E assistindo esse documentário da Xuxa, vendo essa parte,
ela mesmo foi questionada, questionaram ela. Ela também queria que tivesse outros tipos de paquitas, não só loiras. Aí foi quando ela questionou, viraram para ela e falaram assim: não, as paquitas são a sua extensão. Então, elas têm que ser magra, branca e loira. E foi para ela aquilo foi muito difícil, porque ela queria ver várias paquitas. Então, tinha paquitas que eram brancas, que tinham o cabelo mais cacheado, que praticamente estragavam o cabelo, que fazia aquele alisamento, pintava de loiro e tinha que estar ali para mostrar que era a extensão da Xuxa, né? No jornal temos a Maju Coutinho, que uma vez eu vi um corte de uma criança pequenininha com o cabelo igual dela, assim, bem black, falando: olha, mamãe, ela tem um cabelo igual o meu, uma reação que eu achei muito fofinha. Então, nós brancos, reconhecendo todo esse papel e reconhecendo que, assim como nós nos vemos em um lugar, vocês também têm que ter todo esse embasamento de se encontrar, de se ver, se sentir representado também, né? Com certeza. Ainda hoje, muitas pautas são as mesmas de outrora, sobre direitos à saúde da mulher, do homem negro, a educação. Para mulheres e homens negros, pretos e pardos, né, segundo a definição do IBGE, é preciso, então, reconhecimento das nossas humanidades, que nós somos, antes de qualquer coisa, seres humanos. Eu falei da Marcha das Mulheres Negras, que aconteceu em Brasília. Essa marcha contou com 50 mil mulheres de diferentes regiões do país. É um ponto de inflexão para a sociedade brasileira fazer emergir e trazer para o cenário nacional movimentos que antes estavam isolados, cada um falando para si mesmo, no seu cantinho. Então, o movimento, né, a Marcha de Mulheres Negras, que aconteceu em Brasília e que trouxe nessa multidão 50 mil pessoas, mulheres, para falar dessa pluralidade de vozes que tem o movimento de mulheres negras. E esse movimento é muito importante para as mulheres, para que elas possam dar voz e conseguir conquistar os seus direitos também. É muito bom trazê-las na rua, independente do que são, do que se identificam, do que fazem, porque é um direito para ser conquistado. E, como eu disse, como a maioria é negro, e não onde estão esses negros? Onde estão? Não, eu sempre falo, é fácil você ir lá, dar o palpite, questionar e comentar, e não saber. Se você for andar, infelizmente, tem muitos negros que estão em favelas e que têm uma capacidade intelectual fortíssima, que deveriam estar ocupando cargos, que têm um nível de inteligência assim, que é de questionar, porque realmente é um lugar que eles deveriam estar ocupando também. Como você falou, no mapa da fome. Quando foi olhar o mapa da fome, as pessoas que mais passaram fome, que foram os primeiros a serem demitidos, foram os pretos. Eu vejo muito relato de pessoas negras na internet falando que patrão mandou tirar a trança, que é uma coisa histórica linda dos negros, que na época da escravidão era uma forma de mostrar o caminho a ser traçado, com os desenhos na cabeça, através da trança. E, assim, saber que isso acontece no Brasil, saber que superiores àquelas pessoas não são pessoas negras, mas são brancas, e que os negros, se você for em lugares, os negros ocupam lugares como empregados, e não são um cargo igual aos outros, e como, por exemplo, também os meninos da Giovanna Eubank, da Giovanna Eubank, que sofreu racismo lá em Portugal, né? Foi, né, do Bruno Gagliasso, que sofreu aquele racismo. E uma coisa que eles comentaram que eu achei muito interessante, né, que a mãe branca, nossa, que bonita, está defendendo seu filho.
Agora, se fosse uma mulher negra, eles iam tacar pedra. Nossa, ela é louca. O que ela está fazendo? Que doida. Então, assim, é muito interessante a gente ter esse olhar para a pessoa, para os negros, para os pretos e pardos, que não tenham vergonha não só do cabelo, que tem, faça o que quiser, óbvio, mas assim que se identifiquem, igual você se identificou na faculdade, que não tenham vergonha, que coloca a cara a tapa mesmo, porque é muito difícil. Eu, que sou uma pessoa branca, reconheço muito, ainda mais para ingressar numa faculdade, que, como eu disse, os pretos têm que fazer o triplo do que o branco não faz, né? Falando agora para uma terceira parte dessa exposição, eu queria trazer, então, uma escritora, né, a arte literária, né, de Carolina Maria de Jesus, uma mulher preta, retinta, que hoje completaria, hoje não, né, no dia 14 de março de 1914, ela nasceu, né, então seria comemorado, se ela estivesse viva, 110 anos da existência dela. E aí, com relação a Carolina Maria de Jesus, ela tem ela, como uma escritora, né, ela tem uma obra, essa obra que está sendo apresentada pelos meus amigos, no ano de 1960, ela publicou, né, essa obra chamada Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que é uma obra literária, né, como eu disse. Eu quero compartilhar aqui, nesta apresentação, algumas frases, e aí falar um pouco da origem dessas frases, né, que eu extraí desse site Vestibulares e Estratégia. Então, uma primeira frase é: quem inventou a fome são os que comem. Né, a frase extraída do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Essa frase, então, é uma passagem do livro mais famoso da escritora. É uma obra autobiográfica. Quando a gente fala de diário, a gente imagina, né, que a gente está falando sobre si ou então de si. Foi publicada em 60, na qual Maria Carolina de Jesus relata sua vida como moradora de uma favela na capital paulista, como mãe e como catadora de papelão ou material reciclável. Né? Dizer também, era uma mulher solo, foi uma mulher solo que educou e trabalhou com cuidou de 3 filhos. E aí a gente, como eu falei, às vezes é chamado de resistente, mas na verdade é sobrevivência, é a luta pela sobrevivência. Tem que sobreviver, porque a vida não impõe mais que isso. O livro vendeu 10 mil cópias nos 4 primeiros dias após o seu lançamento em 1960. Você vê se a gente está vendo hoje um livro, podendo folhear, como era mais difícil ter acesso ao livro né, nessa época em si. Então, após o lançamento, teve essas 10 mil cópias vendidas e 100 mil exemplares no seu primeiro ano nas prateleiras. Além disso, foi traduzido para 13 idiomas diferentes e comercializado em mais de 40 países. Então, é uma escritora negra que ainda é pouco conhecida, infelizmente, por falta de interesse na nossa visão e concepção dessa realidade. Uma outra frase que eu queria compartilhar com vocês dela é a seguinte, também do livro Quarto de Despejo. Abre aspas. Atualmente somos escravos do custo de vida. Fecha aspas. Logo na abertura da obra, Quarto de Despejo, Carolina Maria relata em 15 de julho de 1955 que aquela era a data do aniversário de sua filha, Vera Eunice, e que ela pretendia comprar à criança um par de sapatos. Entretanto, não conseguiria por causa dos altos preços dos produtos alimentícios. No parágrafo seguinte, a autora ainda detalha sua dificuldade em comprar pães. E como o pouco dinheiro conseguido após um dia inteiro catando papel para reciclagem, havia acabado na compra de apenas 2 quilos de carne, 1 quilo de açúcar e um pouco de queijo. Então, o trabalho de um dia inteiro era para comprar comida, não dá para fazer outra coisa além disso. Então, abre aspas aí, atualmente somos escravos do custo de vida, fecha aspas. E uma terceira
quem governa o nosso país é quem tem dinheiro. Quem não sabe o que é a dor e a aflição do pobre. Mais um livro, né, escrito aí há 6 décadas, onde uma mulher, na realidade social vivida, escreveu isso na sua autobiografia, no seu diário. Fazer também um excerto de Carolina Maria de Jesus da obra Quarto Despejo. 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia de comemorarmos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos tratam com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte, mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles vê as coisas de comer, eles bradam. Viva a mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei João pedir um pouquinho de gordura à dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim: Dona Ida, peço-te se puder me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou, e é o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida, e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha da dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, dia 15 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Aí agora a gente vai apresentar mais um excerto, né, dessa obra, Quarto de Despejo, e aí, como é uma autobiografia, então tem a data que ela vai partilhar qual é. Dia 17 de maio, levantei nervosa, com vontade de morrer, já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual os pobres do Brasil? Eu estava descontente, até cheguei a brigar com meu filho José Carlos, sem motivo. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada, penso. É assim que fazem esses comerciantes insaciáveis? Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais? E quando apodrece, jogam fora para os corvos e os infelizes favelados? Não houve briga. Eu até estou achando aqui monótono. Vejo as crianças abrir as latas de linguiça e exclamar satisfeitos: tá gostoso. A dona Alice deu-me uma para experimentar, mas a lata está estufada, já está podre. E seria agora o momento de formular perguntas e respostas. Queria aproveitar as suas falas e fazer essa pergunta e conhecer a sua opinião enquanto cientista social. Levando em conta a citação de Carolina,
Quando o homem decidir reformar a sua consciência, o mundo tomará outro roteiro. Nós vimos juntos, né, inclusive, há pouco tempo, uma publicação da página da Prefeitura, referente ao programa Viva Leite, com uma referência negro. Algo que eu, pessoalmente, já enxergo como uma movimentação do Poder Executivo da cidade em torno da questão em pauta. Gostaria de saber de você, cientista social, o que o administrador municipal, junto com o Poder Legislativo, deve executar de fato para que a situação da mulher negra de Tirapuã receba o devido cuidado que elas merecem, inclusive as mulheres negras trans que existem na cidade, como as diversas produtoras, as profissionais de diversas áreas e as influencers de mídias digitais. Aí eu queria saber de você, cientista social, o que você acha que eles podem fazer de fato para fazer essas políticas públicas serem executadas, serem melhores planejadas e executadas, né, no caso? Sim. Sobre a pergunta, eu considerei assim, é recente, na minha percepção, mas essa movimentação, seja pelo fato de que também eu venho, seja lá de Juiz de Fora ou quando eu estou aqui, eu venho partilhando mais essas questões relacionadas à questão racial, seja para promover letramento racial, que é uma questão necessária, até mesmo um curso, por exemplo, o presidente da Câmara atual, né, pensar cursos, pensar iniciativas para se ter conhecimento sobre questão racial. Né? Porque muitas vezes a pessoa acha que sabe, mas não sabe muita coisa, porque o racismo, mais uma vez, é estrutural. Então, já a criança já nasce com essa realidade e essa realidade vai sendo cada vez mais complicada. Então, é recente, mas é um movimento. E esse movimento está acontecendo. Agora, o que eu vejo também é que essa pergunta, né, numa audiência pública, ao ser feita para o chefe do executivo, né, ele não está presente para responder essa pergunta, então também é para dizer assim, tipo, a prioridade, entendendo que o dia de hoje é o dia da luta contra, né, o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, então tem coisas ainda que precisam ser alinhadas. Então, aí que entra o papel importante, né, do cientista social igual você na cidade, para estar dando um direcionamento mais assertivo, né, para essas autoridades, que às vezes falta, a gente acha que conhece, mas não conhece, só um profissional da área para conseguir executar um plano bem elaborado e assertivo, né, para funcionar de fato, no meu ver, para sair além da sala de comunicação e para a vivência das pessoas de fato. E tem uma pergunta que eu também faria para as autoridades, e eu vou fazer para o Aquinelo, que está aqui com a gente. Aquinelo, qual a sua contribuição para a luta contra a discriminação racial? De concreto, Julia Everson, eu sou o autor da lei aqui na Câmara que define cota para os vulneráveis em concurso público no município. Né? É uma contribuição pequena, claro, nós temos que fazer muito mais, entendeu? Mas essa lei é de minha autoria. E aproveitando, você falou, né, nós podemos marcar esse dia aqui como o dia do fim da inércia, né? Que seja o pontapé inicial para definir assim, realmente que a gente procure fazer mais essas audiências públicas, que isso não fica inerte e que a população venha a participar realmente, que é um fato interessante, que alavanque mais políticas sociais, que é o que o povo mais precisa, que é uma questão até que choca a gente. É um livro escrito há vários anos atrás, mas que remete à realidade ainda no Brasil. O Brasil voltou em 2016 ao mapa da fome. Então, com certeza, tem muitas mães escrevendo isso aí ainda hoje no Brasil. Tá? Mas obrigado pela pergunta. Com isso, então, a gente faz então já dá um encerramento para essa nossa apresentação, para essa nossa conversa, para esse nosso debate. Quero fazer um agradecimento à Câmara Municipal pelo espaço aberto, pelos funcionários que estão aqui acompanhando com a gente essa nossa audiência pública, sobretudo porque agora também
com a digitalização, o sistema vai ficando menos analógico. Eu acredito que a questão do analógico, né, pode ser cada vez mais ficando lá atrás, e a gente voltando cada vez mais para utilizar as mídias mesmo, né, fazer uso das mídias. Então, como a gente hoje está fazendo essa gravação, ela vai ficar depois na página da Câmara no YouTube, para ser compartilhada, para ser trabalhada de diversas formas. Então, e na sua também, né? Na sua página. Nas nossas redes pessoais, nas nossas páginas pessoais, e, sobretudo, porque o debate não para aqui. Aqui, como eu disse no início da minha fala, da apresentação, aqui é uma semente, né, que está sendo plantada, porque estamos aí na semana do aniversário da cidade, e falar sobre um tema no mês das mulheres, no mês, né, no Dia Internacional, que foi o Dia Internacional da Mulher Negra, no dia 8, da mulher em geral, no dia 8 de março, trazer ainda nesse mês o tema da mulher negra, que acontece em 25 de julho. A gente tem, por exemplo, também no dia 1º de agosto, o Dia do Capoeirista. Não é só o dia 20 de novembro para ser trabalhado, no caso, como eu vi o ano passado, na página da administração pública, do executivo, apenas uma foto dizendo parabéns pelo seu dia 20 de novembro. Na verdade, a gente quer práticas, a gente quer ações, a gente não quer apenas, né, assim, é importante sim lembrar no dia, mas todo dia a questão da conscientização, a questão do letramento racial. Pessoas negras e pessoas brancas também muitas vezes não têm consciência racial, e é preciso trabalhar a consciência racial no dia a dia, nos espaços, e a Câmara está cedendo esse espaço para a gente trabalhar um tema relevante e importante. Então, fazer esse agradecimento publicamente pelo espaço cedido, e também aos meus amigos, né, que fizeram essa solicitação junto comigo, e a gente aqui hoje está, né, firme e forte. E, com isso, eu quero, né, deixar o meu agradecimento, e que vocês compartilhem, que vocês possam compartilhar essa nossa apresentação, e que ela possa ser repercutida, que ela possa ser conhecida, para que as próximas que vierem, para os diversos temas que uma audiência pública pode trazer, são vários os temas. Eu quis trazer esse tema porque, para mim, ele é relevante, tem importância. Mas que essa seja uma semente plantada para que as audiências públicas passem a acontecer e ter público, seja online, seja presencialmente, e que isso seja algo a ser partilhado, compartilhado, e que a vereança, de uma maneira geral, também seja incentivada a propor audiências sobre temas considerados importantes e relevantes para a cidade.